boa tarde. Então, para a nossa sessão da tarde hoje com o assunto Cuide da sua face com a liberação miofacial. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que será a Bárbara Mugin, e logo em seguidinha eu vou chamá-la para entrar para conversar aqui conosco. E vocês, muito bem-vindos que estão entrando agora, já vão deixando aí seus questionamentos a respeito do tema, né? Se vocês estão conseguindo fazer videoaula de autoliberação com os alunos e pacientes de vocês, vão comentando, para a gente criar aqui nesse espaço um ambiente de bastante troca de conhecimento, tanto da gente para vocês, quanto de vocês para nós. Porque, na verdade, né, a gente não tem como saber tudo, então, muitas vezes a dúvida de a gente ajudando a sanar, né, a dúvida de outros, e muitas vezes os questionamentos de vocês fazem a gente pensar também sobre pontos de vista que a gente não tinha pensado ainda, né? E se a gente não souber, a gente vai atrás de quem sabe, de artigos, de colegas que possam saber para trazer essa informação para vocês. Então vamos esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Boa tarde para todos que estão aí presentes. Quem é da comunidade da Fáscia vai digitando aí hashtag comunidade da Fáscia para a gente saber que são vocês que estão presentes. Certamente teremos também pacientes hoje e alunos presentes na aula, então a gente vai usar termos de uma forma que todos consigam compreender. Caso alguém não compreenda, por favor, né, coloque ali nos comentários que a gente explica de uma forma que todos consigam alcançar, já que nesse momento eu vejo a autoliberação como um ótimo recurso para os pacientes que estão em crise de dor, seja lá em qual região for, com limitação de movimento. E a Bárbara vai poder explicar melhor como isso funciona, né, dentro dos pilares do treinamento facial. Então eu vou chamando ela aqui para conversar com a gente e vocês já vão pensando nos questionamentos de vocês para a gente poder direcionar essa live de uma forma a contribuir com o que precisam. Então ela está entrando agora. Bem-vindos! Oi! Oi! Boa tarde, Bá! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo. Então, Tá me escutando bem aí? sim, tô te escutando bem. Eu não sei, para quem não sabe, gente, a gente vai fazer depois a próxima, acho que um quarto desse nosso horário vai ser de prática, né, Bá? Que tu vai passar para nós uns trilhos anatômicos. Sim, eu não sei como é que tá funcionando o Instagram ainda, se eles caem depois de uma hora. Como é que tá? Cai. Está liberado. Bom, pois é, então a gente tem que se sim, ligar no horário, né? Caso a gente... Olha o Rafa aí presente no baile. Caso... Esse é o meu mestre! Isso, olha a responsa do mestre assistindo a aula. Caso a gente se empolgue, caia, né, que a gente passa do tempo, a gente espera um pouquinho e volta para finalizar. Também é uma possibilidade. Agora eu já tô mais espertinha, o Instagram não me derruba Muito mais. bem. Então, gente, eu pensei em convidar a Bá, porque esse é um recurso que eu uso bastante como homework para os meus pacientes, né, que eu trato ali através dessa visão integrativa, seguindo os trilhos anatômicos, né, como os mapas que guiam as minhas estratégias de tratamento. E eu venho falando muito sobre isso nas aulas que eu faço, especialmente para o pessoal que está na comunidade da Fáscia, e alguns questionamentos começaram a surgir com relação à autoliberação. E a Bá já vem estudando isso há algum tempo, né? Então eu pedi que ela venha passar um pouquinho da experiência dela para nós com relação a isso e dos achados dela nos últimos estudos que ela fez a esse respeito. Então conte-nos tudo, não nos esconda nada, por favor. Na verdade, eu já venho trabalhando com a liberação miofacial já faz alguns anos, né? Para quem não sabe, a Andrea foi minha grande mestra e foi quem me ensinou essa técnica maravilhosa, né? E como eu sou educadora física, eu acabei, além de atender os meus pacientes e os atletas com liberação miofacial,
eu vim desenvolvendo mais esse trabalho na área do treinamento facial, né? Para quem não sabe, eu fiz uma formação em facial fitness, né? Que fala sobre esse treinamento facial. Aí as pessoas perguntam, tá, mas nós não vamos falar de autoliberação? Sim, vamos falar de autoliberação. E a autoliberação é um dos terceiros pilares que fazem parte desse treinamento facial, que seria a reidratação, né, desse tecido. E para quem não sabe, né, ou para quem ainda não tem conhecimento, o ideal seria que a gente treinasse essa reidratação, né, que a gente mantivesse esse trabalho no mínimo 1 a 2 vezes por semana, né, e por tempo indeterminado, né, porque a gente vai treinando a face forever. Porque a gente vai treinando a face ficando mais treinada, ela vai ficar mais elástica, né? Ela vai ter mais capacidade de suportar mais cargas, vai melhorar a ADM, vai diminuir tensão. Então, tem inúmeros benefícios, né, que a autoliberação vai fazer. Além, né, desse atendimento que a gente faz com a liberação miofascial, né, tu não precisa estar presente sempre com o teu terapeuta, o teu fisioterapeuta, né, num atendimento. Às vezes, se tu manter essa regularidade, tu vai ter uma independência corporal, né, e além do mais, vai ter um conhecimento do teu próprio corpo, porque através da autoliberação, tu vai te autoconhecendo. Então, isso é muito bacana, que as pessoas pudessem introduzir na sua vida diária, né, ou na sua semana, esse treinamento de reidratação facial. E isso é uma coisa que é importante a gente, eu acho que muitos de nós estamos nos dando conta, né, disso, do quanto é importante a responsabilidade do nosso aluno e do nosso paciente, do nosso cliente com a sua cura, com o seu tratamento também, né? Ou seja lá com que ele esteja buscando a melhora da qualidade de vida, né? Ganho de força, ganho de massa. E a autoliberação é uma boa forma também, além dele se conhecer, né, corporalmente, que é o que tu tá falando, ele manter essa regularidade, disciplina em fazer sozinho, né, essa prática para desenvolver o conhecimento dele a respeito do corpo dele, mas de também aprender, né, a participar do tratamento dele ou da prática física dele, independente de ter o profissional presente ou não, né? Exatamente, porque no início, muitas vezes as pessoas nos procuram, né, porque estão com desconforto, com dores, com limitações, né, ou vem de um processo, de uma cirurgia, né, e quer fazer uma reabilitação, e a gente acaba auxiliando eles com esse trabalho de homework, né, com os temas de casa que entram a autoliberação. Mas a autoliberação, na verdade, ela vai trazer esses inúmeros benefícios, né? E também vai facilitar com que a vida diária dele seja melhor, né? Que o simples fato dele acordar, poder ir trabalhar, ou ficar sentado, estudando, trabalhando, isso vai ser feito de uma forma mais natural, mais agradável, e que não tenha desconforto, porque viver sentindo dor, viver tendo limitações, isso não é agradável, vai gerar outros problemas, até problemas psicológicos, estresse, problemas emocionais, que estão todos ligados, que a gente sabe hoje, com esse sistema facial, né? Então, tudo está, como é que eu vou te dizer? Conectado. Tudo conectado, exatamente. Essa é a palavra certa. Como uma tudo está teia, conectado. Né? Tanto que tem alguns Exatamente. autores, né, que falam em teia neurofacial, né, ou teia neuromiofacial, porque realmente tudo está conectado. E essa questão que tu falou a respeito do estresse influenciando, né, o nosso corpo em si, e ontem nós conversamos um pouquinho sobre isso, sobre a face ser ricamente inervada. E ela é muito rica em mecanoceptores, e quando a gente trabalha com a autoliberação da forma como a Bá vai mostrar aqui depois no final,
a gente consegue ativar os mecanoreceptores de Ruffini e através da ativação desses mecanoreceptores, a gente diminui o tônus simpático e dar espaço para o tônus parasimpático. Aí o que acontece? O parasimpático ele é responsável pelo aumento da circulação, pela diminuição da atividade mental. Então daí a gente já pensa que através da prática, né, diária a gente consegue sim diminuir o estresse. Ele é responsável também, esse sistema, pelos estados meditativos que a gente consegue atingir e por um relaxamento muscular global. O que quer dizer que mesmo que eu trabalhe só num pedacinho, né, todo o meu corpo, já que a gente está falando de uma teia facial, vai se beneficiar dessa prática. Vai se reverberar, exatamente. Vai ter uma melhora, esse relaxamento vai causar até uma melhora de humor, né? Sim, com certeza. Então isso é fantástico, né? São muitos benefícios aí e tem muito estudo ainda em cima da autoliberação, né? Tem muitos artigos, mas tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Sim. E aí as pessoas ficam com dúvidas em relação a tempo, em relação ao que usar, com quem usar, se pode, se não pode. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, e aí uma coisa que eu acho bacana a gente falar também é como a gente usar estrategicamente a autoliberação agregada ao nosso tratamento, né? O que quer dizer isso? Dentro desses conceitos, né, que a gente vem estudando do Thomas Myers a respeito de tecido que está preso curto, ou seja, um tecido que está preso em concêntrica, e um tecido que está preso longo, ou seja, ele está preso em excêntrica, como é que a gente vai desenvolvendo essa estratégia com a autoliberação, seguindo os trilhos anatômicos, né? Então, a minha estratégia aqui, eu oriento fazer a autoliberação nos cabos que estão presos curtos, né? Para conseguir, assim, trabalhar não só a nível desse pilar, que seria a reidratação, mas também isso gerar uma modificação do tecido ali, a fim de modificar a estrutura do corpo também. Uma das coisas até que eu gostaria de ressaltar, André, aproveitar que tu tocou nesse assunto, é que as pessoas não têm noção e o que elas sabem de liberação é aquelas solturas, né? Ou aqueles rolamentos básicos, né? De isquios tibiais, de quadríceps, né? De fáscia tóraco-lombar, de trato iliotibial. Só que muitas vezes nem tem noção do que está fazendo, né? E nem como está fazendo, nem está conectado com aquilo que está executando. Então, aí que a gente vai entrar, né? A respeito dos trilhos anatômicos, né? Saber o que se deve fazer, de que forma fazer, de que velocidade fazer, porque também, se fizer de qualquer jeito, não vai dar resultado, né? E se fizer de uma forma errada, pode dar até um efeito contrário. Em vez da pessoa achar que está se autoliberando, ela vai estar se autotensionando. Sim. Né? E muitas não sabem disso. Exatamente. Então, o que tu fala para nós? Assim, vamos deixar o pessoal perguntar as dúvidas. Gente, vão perguntando. E aí, o que a gente viu como dúvida frequente, né? Quanto tempo, por exemplo, a gente vai trabalhar depois com a bolinha no pé, né? Quanto tempo eu tenho que ficar em cada posição de autoliberação? Eu tenho que ficar parado? Eu tenho que ficar esfregando? Como é que eu tenho que fazer isso? Ou tu prefere explicar isso enquanto a gente estiver fazendo? Não, eu até posso explicar, né? E a gente voltar rapidamente para não se demorar muito, não ser repetitivo, né? Sim. Mas nos próprios artigos que o Thomas Myers vai nos mostrando, nos fornecendo, né, esses estudos, nos casos que ele vem atendendo, ele fala que muitas vezes a pressão somente em cima do local não é suficiente, que você tem que manter uma pressão e um deslizamento leve
e contínuo, mas muito devagar. Só vou lembrar que este caso seria para reidratar a fáscia, porque a gente tem uma outra condição que seria de preparar a fáscia para uma atividade física. Aí a execução da autoliberação é totalmente diferente. Então, isso a gente vai ter que saber qual o objetivo que a gente quer com a autoliberação. Ou é preparar o meu paciente, o meu aluno, para uma aula de pilates, para um alongamento dinâmico, para uma aula para um treino de musculação, para uma corrida, né? Então, muitas vezes, e eu vou te dizer pelo que eu tenho estudado, hoje em dia nem se faz mais alongamentos, porque os alongamentos, tem as pessoas que são a favor e pessoas que são contra, tá? Mas em relação à face, é o que a gente vem estudando, os alongamentos que são feitos antes de uma atividade física, eles muitas vezes prejudicam o cliente, o paciente, antes da execução do seu exercício. Então, mais apropriado seria um treinamento facial, onde eu trabalharia qualquer um dos pilares, ou uma ativação com rolos de espuma, né, ou massageadores de rolo. Mas aí eles são feitos com uma intensidade um pouco maior, uma velocidade maior, que a função ali é ativar, né, toda aquela corrente sanguínea ali, dar aquela mobilidade para a pessoa poder se exercitar. E para a pessoa fazer em casa, após a atividade, para ter uma recuperação, né, ou para aliviar tensões, aí a liberação é feita de uma forma bem lenta, bem devagar, com uma pressão intensa, né, e contínua. Aí a gente vai entrar em outros detalhes, que é aquilo que a gente veio comentando, sobre o que usar, com quem usar e de que forma, né, eu vou passar isso para o meu paciente, meu cliente. E saber o porquê que tu tá fazendo também, né? Exatamente, e é exatamente. Isso que a gente vem falando, não é só dar usar, né? Eu tenho que pensar, que nem eu brinco para os meus alunos, compensa é mais caro, né, gente? A gente tem que desenvolver um raciocínio, entender como a face funciona, saber quais são esses pilares, saber o que eu quero para o aluno paciente naquele momento, para daí poder extrair todo o benefício que essa prática tem, né? Pode oferecer. Muitas vezes eu vejo na academia o pessoal rolando em cima dos rolos de qualquer maneira. Loucamente. E às vezes sempre no mesmo lugar. Sim. Tá? E o que a gente busca com a autoliberação? É trabalhar lugares variados, é tentar descobrir, explorar o seu corpo, explorar os espaços, até espaços que é difícil do rolo entrar, a gente vai usar outros acessórios, a gente vai usar bolinha, a gente vai usar rolinhos menores, então a gente vai se autoconhecendo, vai se autoliberando em todos os cantinhos do corpo, porque se eu soltar só aquele mesmo lugar o tempo inteiro, eu não vou estar trabalhando esse tecido tridimensional. Então, como o nosso tecido, essa teia, ela é complexa e pega todas as células, todos os órgãos, todos os músculos, ossos, ligamentos, nós temos que entender que o nosso corpo, ele é tridimensional nessa teia. Então, nós precisamos trabalhar a autoliberação em todos os sentidos, em todas as posições, na verdade, um autoconhecimento mesmo. A gente vai se rolar sobre o rolo ou se rolar sobre a bolinha. E isso é uma coisa que a Bárbara faz muito bem, né? Que é criar e explorar essas habilidades. Por isso que eu convidei ela aqui também. Porque se a gente fica restrita ao que a gente vê na academia, ou que a gente vê no YouTube, ou o que a gente vê na receitinha que vem no próprio foam roller quando a gente compra, né? E a gente tem o conhecimento que a gente tem 12 trilhos anatômicos, o que acontece com o resto desse corpo, né? Eles não são nem ativados, né?
né? não são nem ativados. Eles não são nem trabalhados. Então, imagina, e uma coisa que eu acho que é importante frisar, a gente também explorar o corpo em todas as possibilidades, mas a gente, profissional da saúde, tem em mente que a gente pode usar isso de uma forma estratégica também, né? Diante de uma boa avaliação, quem é que eu quero soltar, quem é que eu quero ativar e como é que eu vou usar quando eu quero uma coisa, como é que eu vou usar quando eu quero outra coisa. Então, né? Luz para o treinamento facial. Luz. A gente quer criar espaços, né? A gente quer abrir caminhos, a gente quer com que, digamos, né, que nem um provérbio beduíno que diz que água parada é veneno e água corrente é vida, é saúde. Então, 2/3 do nosso tecido facial, né? Nosso tecido conjuntivo é água. Sim. Então, nós temos que estar hidratando, mexendo. O que vai acontecer com o rolo, com a bolinha, quando a gente vai se esfregar, vai passar ele pelo nosso corpo? A gente vai funcionar como se fosse uma esponja. No momento que ele vai passar ali, ele vai apertar aquela esponja, tirando aquela água que está ali trancada, né? E aí, no que passar aquele rolo, vai entrar os líquidos, vai hidratar aquele tecido e vai dar vida de novo, vai fluir a energia. É como então, se vai tirasse funcionar... aquela água velha, né, e abre espaço para uma água nova e saudável entrar. Exatamente isso. A liberação, a autoliberação, ela não vai aumentar a musculatura, mas ela pode fazer com que as artérias se tornem mais elásticas, né? Então, este trabalho de descongestão, né, vai funcionar nesse sentido. E ela pode criar espaço para o músculo crescer também na prática da pessoa. Certeza, com certeza, ela com certeza. Não oferta o ganho de massa, mas ela cria, né, a possibilidade, espaços, né, desse ganho acontecer. Exatamente, vai criar, como eu falei, vai descongestionar, vai deixar aquele local, né, propício à hidratação, à nutrição, a tudo que for benéfico para o corpo, né? Então, a pessoa, o paciente, cliente, atleta vai se beneficiar com esse processo. Ótimo. Vamos para a prática, então, e daí o pessoal vai perguntando e aí a gente deixa uns minutinhos para responder. O que tu acha? Pode ser. Eu só quero saber se alguém tem... Eu sei que fizeram umas perguntas lá no grupo. Eu até tinha anotado alguma coisa. Que a pessoa estava com dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar a imagem ali em cima, enquanto tu procura aí, ó, pra gente Achei mostrar. Aqui. Tá. Foi perguntado se a autoliberação deve ser feita logo após o término da sessão, com o corpo quente, ou existe um tempo após iniciar, que seria esse esfriar da musculatura, né? Então, tem num artigo do Thomas Myers falando sobre isso, né? Que a gente pode ter resultados maiores quando é feito logo após o treinamento. Então, terminou de fazer uma aula, vai e faz a autoliberação. Ou terminou de fazer a aula, vai para atendimento de liberação miofascial com o fisioterapeuta, o educador físico, né? Com a liberação passiva, que tem um resultado muito maior logo após. Mas também existem muitos ganhos com algumas horas após, até 48 horas após a atividade física, né? Então, isso vai depender muito de pessoa, qual o tipo de exercício que ela fez, qual o tipo de tensão que ela sofreu nesse treinamento, se ela está com dor, né? Aquele dolorimento tardio. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem fazer uma liberação um dia depois. Por exemplo, se eu fiz uma musculação para a região de quadríceps,
provavelmente no outro dia, até 48 horas após, eu vou estar com a musculatura dolorida. Então imagina um fisioterapeuta ou eu mesma me autoliberando, dependendo do rolo também que eu vai estar, né? Causando mais pressão em cima dessa musculatura. Então esses cuidados a gente tem que ter. Se fizer o exercício e for logo após fazer a liberação, é tranquilo, a pessoa vai conseguir fazer, vai conseguir executar a autoliberação, vai conseguir receber a liberação miofascial sem desconforto nenhum. Mas como eu falei, não sei se eu já falei sobre isso, mas a autoliberação, ela não pode causar sofrimento, ela não pode causar dor no paciente, porque o que a gente vai evitar? Claro que tem aquela dorzinha que a gente sabe que é normal, que a gente está trabalhando com a liberação da fáscia. Vai existir, mas não pode ser uma coisa muito insuportável, porque senão vai ter contração muscular e uma retração das células. Então isso não é interessante para nós, por isso que às vezes o resultado é o contrário do que a gente está procurando. Então a gente tem que ter cuidados em relação a isso. Ó, o Rafa perguntou aqui, se for o contrário, fazer a liberação passiva antes da atividade física. Ótimo! Pode fazer tranquilo. Às vezes a pessoa sai um pouco mais sensibilizada, né? Sentindo aquele leve desconforto em alguma região que foi trabalhada, mas ele vai estar livre, leve, solto para a atividade. Ele vai ter um rendimento muito maior, vai sentir as articulações melhores, vai ter uma ADM mais facilitada para movimentos de grande amplitude, vai conseguir enfatizar mais ainda o trabalho corporal que é feito. Então, imagina fazer uma liberação, né, pelo fisioterapeuta e fazer uma aula de pilates, ou até mesmo uma aula de musculação que a pessoa está toda presa, como é que ela vai conseguir fazer trabalho de mobilização escapular, às vezes para puxar uma barra, se ela não está com aquela estrutura solta, né, preparada para aquilo. Vai criar mais tensão ainda em cima da que já existe. Então, um trabalho antes da atividade física é maravilhoso. Ótimo. Muito bem, então a gente vai trabalhar hoje com a autoliberação da linha superficial posterior, e daí eu coloquei a fotinho para vocês ali em cima, tá? Olhem para a fotinho que tá bem à esquerda do celular. Então, a linha superficial posterior, para quem não conhece, ela vai começar lá pela fáscia plantar, flexores curtos dos dedos, né? Vai subindo pela perna ali, pegando gastrocnêmios, vai se conectar com os isquiotibiais. Dos isquiotibiais tem uma ligação desse caminho com o ligamento sacrotuberal. O ligamento sacrotuberal vai se conectar com a fáscia lombosacra e tóraco-lombar e vai subindo pelos eretores da coluna, né, do ladinho do processo espinhoso de cada vértebra, e ela vai terminar ou começar, né, lá em cima da sobrancelha, tá, gente? Então, ela sai daqui da sobrancelha, vai abraçando toda a cabeça, né, a face epicraniana, e vai descendo por trás do pescoço, terminando lá no pé. E é nela que a gente vai mostrar, né, a Bá vai me orientar, e eu vou ser a modelo hoje, né, para fazer a autoliberação de toda essa linha. Espera aí que tem mais umas questões aqui, já vamos falar rapidinho. O Alexandre, que é da comunidade, pergunta, mas acho que tem que cuidar com atletas, fazer antes de um treino para ver como ele se sente. Ninguém melhor do que a Bárbara, que é atleta, para nos dizer. Pois, eu acho que assim, ó, a gente tem que ver a particularidade de cada pessoa, né? Às vezes eu sou resistente para um atendimento e me sinto bem para treinar, e agora tem pessoas que não. Né? Então, é sempre bom fazer um teste, a pessoa experimentar como ela vai se sentir. Muitas vezes eu atendo os atletas e eles me perguntam, eu posso treinar agora? Eu digo, pode. E até eu quero que tu me dê um feedback de como tu sentiu o teu treino. Como tu te sentiu para executar? Tu te sentiu melhor? Sentiu algum desconforto? Né?
eu não vejo problema e nunca tive problema nenhum com nenhum dos meus atletas. Eu indico sempre que realizem o treinamento logo após, é vida normal depois da liberação miofascial. Tanto da autoliberação quanto da liberação, né? Claro que tem pessoas que são mais vis para dor, né? Não vão suportar tanto a dor. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando esses atletas, essas pessoas, vai começando um trabalho um pouquinho mais ameno e com o passar das sessões a gente vai trabalhando normalmente, né? Uma questão importante que tu falou agora é essa propriedade da autoliberação de diminuir, ou melhor, de aumentar o nosso limiar de tolerância, né? Então, esse trabalho, ele atua numa dessensibilização dos tecidos também. E na minha prática clínica, eu costumo orientar, por exemplo, se eu sei que eu vou trabalhar, vamos falar, tá, da linha lateral ali entre o joelho e a pelve, que é tensor da face lata, trato iliotibial, né, glúteo médio, sei que aquela região, por este paciente ter um geno valgo, provavelmente essa região vai estar muito presa, eu já oriento ele na semana anterior ao meu trabalho nessa linha, a praticar em casa a autoliberação com rolo ou com bolinha de tênis, para quando ele chegar para mim, né, esse tecido tá mais aberto e menos sensível para eu poder trabalhar com a liberação miofascial manual. Excelente. Tem mais questões ali, Andréia. Vamos ver se consegue dar uma olhadinha. O Alexandre fala não fazer a primeira vez antes da competição, né? A gente, né, Bárbara, não vai fazer experiência antes de prova, né? Tem muitos atletas que procuram a gente em cima da hora, que querem cortes, que querem melhorar para se apresentar, mas eu não costumo fazer se a pessoa não tem o hábito de fazer liberação miofascial, né? Porque às vezes a pessoa fica dolorida, né? Um ou dois ou três dias, às vezes, dependendo de como ela está fisicamente, né? Como estão as tensões. E então eu não aconselho fazer pré-competição, se não está acostumado a fazer. Não aconselho, tá? A pessoa já tem que entender que a liberação miofascial ela é um trabalho que já tem que ser sendo feito há muito tempo. Não é uma liberação que você vai ter resultado. Claro que já temos resultado com uma, a gente sabe. Mas para uma competição não é o ideal. A gente sabe que tem que começar esse trabalho antes, bem cedo, para começar a trabalhar em questões de desalinhamentos e outras coisas mais, né? Não é em uma sessão só que eu vou ter resultado lá naquela competição. Até porque o tecido facial, ele é um tecido que se remodela lentamente, né? Então, em termos, exatamente. Em termos de treinamento... Eu só queria falar uma coisa agora que tu falou na remodelação facial. No treinamento facial, para vocês terem ideia, se eu fizer de 1 a 2 vezes por dia, em questão de 6 meses eu já tenho uma alteração, uma melhora. Mas é a partir desses 6 meses a 2 anos que eu vou ter uma face mais elástica, né? Mais preparada, mais resistente, mais forte. Então, olha quanto tempo, né, nesse processo. É um processo devagar, lento, mas que tem resultado. Com né? certeza. Então, é para a vida toda. E uma outra questão que eu acho importante também a gente tocar no assunto, a respeito da face da pessoa idosa, né, e da face da pessoa jovem. A gente consegue melhorar isso? Não consegue? Como é que funciona isso? Sim, consegue, né? Até um participante, né, do grupo da face mandou uma pergunta que tem muita insegurança de trabalhar com pessoas idosas, né? Em questão de osteoporose, questão da pele, né? Questão da pressão nos ossos. Então a gente pode se autoliberar e também pode fazer a liberação passiva, tomando alguns cuidados, né? A autoliberação a gente pode fazer com essa pessoa sentada, podemos fazer com essa pessoa em pé, né? Ela em contato com a parede e um rolo ou uma bolinha, né? Ou sentada também, utilizando um mochinho, um puffzinho e passando as costas. Então tem várias formas da gente trabalhar, né?
E também vários tipos de material, como eu falei. A gente não vai fazer com o idoso um rolo cheio de ranhuras. A gente vai pegar um rolo mais macio, bem menos denso, e vai aos poucos trabalhando e sentindo como ele vai respondendo. Então, esses cuidados a gente tem que ter não só com o idoso, né, mas com todos os alunos, todos os pacientes. À medida que eu vou praticando a autoliberação, eu vou pulando de fase. Eu vou usando um rolo mais denso, depois eu vou usando posições, amplitudes de movimentos mais difíceis. Depois disso, aí sim eu vou passar para um rolo com ranhuras, para pegar uma parte mais profunda. Eu já estou treinado, aquele rolo que eu tinha antes não está mais fazendo efeito. Então eu vou pulando de fase. À medida que eu vou praticando, eu vou conseguindo me desafiar e melhorar a minha treinabilidade. Eu tive o ano passado no Facial Experience e eu acho que foi o Schleip que trouxe um estudo que mostrou a diferença de um idoso que treina em comparação com um jovem. Eu não me lembro especificamente os dados do estudo, tá? Mas eu tenho as Falando das treliças? Falando das treliças. Falando das treliças. Aí, tu leu alguma coisa a respeito disso para nos falar? Sim, sim. Não, mas pode explicar. Eu li, sim, falando sobre como a estrutura dessas treliças, elas ficam quando nós treinamos, né, a fáscia, e quando nós não treinamos ou ficamos sedentários, né, que ela fica um emaranhado, toda bagunçada, toda tensionada, né? E aí tem vários processos aí, mas se tu quiseres explicar, pode ficar à vontade. Não, só essa questão do quanto a gente consegue, e daí nesse estudo eles conseguiram verificar que o idoso que treinava em comparação, o tecido facial em comparação ao jovem que não treinava, tá? O tecido facial dele era muito mais saudável do que no jovem. Então, é possível, né, em todas as idades, conseguir ter uma face jovem. Basta treinar e praticar. Exatamente. É o que eu digo, não tem o que teu corpo não faça, né, e que ele não possa dar resultados. Sim. Né? E depende da tua dedicação, daquilo que tu quer de saudável para tua vida, né? Então, cada um sabe onde seu calo aperta. E tudo é questão de treinabilidade. Aquilo que você treinar, o seu corpo é capaz de fazer. E tudo é um degrauzinho de cada vez, né? Você vai conseguir chegar no estado avançado desde que você tenha o início. É o poder do todo dia. Essa semana eu fiz várias lives aqui com vários profissionais. E sempre veio essa frase, o poder do todo dia de tu cuidar do teu estado emocional, o poder do todo dia de tu cuidar das tuas finanças, o poder do todo dia de tu manter os teus estudos regulares, né? A gente falou sobre isso. Então, o poder, o todo dia, um pouquinho, gente, é muito poderoso. E até quanto a isso, eu li ali o artigo do Schleip, que depois eu vou publicar ali no grupo, na comunidade da Face, porque é um artigo que ele está disponível na internet, né? Ele é free. E peraí que eu me esqueci o que eu ia falar. Quanto à intensidade do treino facial também. Né? Eu li que não precisam ser treinos extenuantes e longos para se treinar a fáscia, né? Não, são coisas mais agradáveis, com menos repetições, com menos tempo. Tu não tem que entrar em fadiga muscular, né? Se tu começar a entrar em fadiga muscular, já não está trabalhando mais a fáscia, né? Então, o menos que é mais aqui, né? E que nem no Pilates, né? Menos é mais. É mais. Então você faz menos repetições, menos tempo, né? E você vai ter um resultado fantástico. Tá bom, vamos para nossa prática, então. Tu controla o tempo para nós. Vamos fazer 10 minutos de prática, né? Talvez dê menos, mas no máximo 10 para a gente poder fazer direitinho o nosso encerramento. Tá, enquanto tu vai te ajeitando aí, eu vou falando pro pessoal. Então, que essa nossa prática, tu pode te ajeitando. Tá. Falar pro pessoal
que hoje a nossa prática vai ser um pouquinho corrida, né? Para vocês terem um entendimento de uma linha que nós procuramos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar a LSP, a linha superficial posterior, tá? Como explicou o André, que vai lá da pontinha dos dedos do pé até aqui em cima na sua sobrancelha. Então nós vamos trabalhar somente essa linha. Nós temos 12 linhas e hoje nós só vamos trabalhar uma, tá bom? Então, Deia, vamos começar em pé? Ah, é verdade. Nós vamos começar em pé, porque nós vamos trabalhar lá na face plantar, nos dedos, né? Então a gente vai começar com a bolinha de tênis, que ela é mais fácil, né, para fazer esse movimento. Mas existem rolos hoje menores, mais densos, que também dá para fazer esse mesmo trabalho, tá? É que a gente pensou na bolinha, que a bolinha também qualquer paciente, qualquer aluno, qualquer pessoa pode ter, pode botar numa bolsa, pode carregar, não vai ocupar espaço nenhum, tá? Então vocês vão vendo, ó, que a Andrea vai fazer uma pressão e devagarinho, lentamente, ela vai deslizando. Aí me pergunto, Bárbara, quanto tempo eu deixo a bolinha parada? O ideal é não passar de 20, 30 segundos. Mas é sempre bom que haja um rolamentozinho nessa pressão. Não deixar parado fazendo pressão somente. Vai deslizando como se estivesse se movendo na lua. Então vai bem devagar, mas mantendo a pressão o tempo todo. Que às vezes a tendência de quando a gente acelera o movimento é de perder essa tensão, né, de contato com o material. Então vocês viram que a Andrea passou lá no bordo lateral e agora ela está vindo lá para o bordo medial do pé. Ó, ela vai pressionando, ela vai afundando, ó, e passando lentamente, ó. Tá ok? E ela vai levar essa pressão até o calcanhar, ó. Ó, mantenha a pressão tudo bem devagar, sem pressa, que aí vocês vão ter um resultado melhor. Aí pode retornar, se quiser, pela mesma linha, né? Lembrem que o tecido conjuntivo ele é tridimensional, então eu vou fazer para todos os lados, em todas as direções. Como a gente está trabalhando o trilho superficial posterior, nós estamos seguindo essa banda do trilho que foi mostrado anteriormente, ok? Agora, André, eu acho que o pessoal já teve uma noção. Nós vamos... Ah, uma coisa muito importante. Quando vocês fizerem com os pacientes, alunos, e até mesmo vocês forem fazer a prática, vocês sintam, vocês caminhem e sintam a diferença. Antes de passar para o outro pé, vocês sintam, você dá umas caminhadinhas para ver se soltou realmente. Se sentiu que existe diferença de um pé para outro, ok? Agora nós podemos usar o rolo agora, Andréia. Nós vamos começar da onde nós paramos, ó. Isso, aí tá ótimo, Andréia. Primeiro a Andréia vai fazer, ó, vai elevar um pouquinho o quadril e vai colocando devagarinho uma pressão no rolo e passando esse rolo por toda essa parte ali da perna do posterior, da panturrilha. Primeiramente ela vai fazer reto, ok? Tá vendo que ali no rolo a Andrea deixa uma perna livre. Esse rolo da Andrea é maior, existem rolos menores, tá? Que são a metade desse tamanho. E ela tá deixando ali, ó, para movimentar a outra perna dobrada, que é importante para o movimento de vocês auxiliar, porque às vezes, quando a gente tira o bumbum do chão, pode sobrecarregar um pouquinho as articulações do punho, né? Pode sentir um cansaço nos membros superiores. Vocês estão vendo agora que a Andrea está fazendo movimentos, ó, de flexão e extensão, a dorsiflexão lá do pé. Ó. Então vai liberando, vai passando o rolo e vai fazendo esse movimento de puxar o pé
em flex, fazer ponta. Puxa o pé em flex, faz ponta. E vai seguindo com a liberação, ó. E o rolo tá passando. Depois vocês podem fazer também movimentos de rotação interna e rotação externa. Vai fazer só um detalhe, gente, para a gente não pegar outras linhas. Então, nós estamos trabalhando a linha posterior, mas a gente vai dar, ó, uma direcionadinha para pegar um outro cantinho aí desse tecido, dessa linha posterior, ok? Então, vai em rotação externa, volta em rotação interna, depois vai em rotação interna, volta em rotação externa. Vai sempre movimentando o corpo, né? E trabalhando o máximo possível esse feixe, né? Desse trilho, dessa linha posterior, ok? Aí eu estava falando com a Andréia a respeito das evoluções. Além dos rolos poderem ter ranhuras, ó, eu posso colocar uma perna em cima da outra e vou botar mais pressão, vou dificultar, ó, agora ela está fazendo a rotação externa e botando pressão lá com a outra perna em cima, ó. Rotação interna, mas lembrem-se que isso é muito mais difícil de fazer e a pessoa tem que ter uma certa força em membros superiores, tem que estar mais evoluída para executar esse tipo de movimento, ok? Vamos... bastante organização aqui, né? Ó, Exatamente. Tá vendo o posicionamento que ela tá ficando? Olha como ela solicita muito a estabilização da cintura escapular dela, de ombros, escápulas, o abdômen para manter o tronco, né, o quadril. Podemos fazer nessa posição, ó, com os antebraços apoiados, ó. E aí ela vai fazer a mesma coisa. O mesmo exercício que ela estava fazendo anteriormente, só que com uma base de suporte maior. Mas também não é fácil, ele é bem difícil, tá? Cada vez que vai botando mais carga em cima do corpo, vai ficando com um membro só em contato com o rolo, vai evoluindo a liberação, ok? Às vezes é melhor até trocar o rolo antes de aumentar a amplitude de movimento, ok? Vamos subir, ideia? Esse rolinho. Isso, primeiro faz, daí com apoio do pé, para as pessoas verem, né? Aí a mesma coisa, ó. Primeiro a Andréa vai fazer reto, né? E aí depois ela vai procurar girar essa coxa um pouquinho mais para trabalhar bem cada pedacinho desse trilho posterior, né? Só cuidado para vocês não virarem demais, para não acabar pegando outros trilhos, né? Que depois, com o passar do tempo, eu e a Andréia temos uns planejamentos aí, né, Andréia? E a gente vai ensinar muita coisa para vocês ainda. Então, nós vamos um trilho de cada vez. A live vai ficar salva, né, Andréia? Vai ficar no canal do YouTube. No Instagram fica 24 horas, né? Mas daí eu vou subir para o YouTube e fica disponível lá no canal do ActiUni para acessarem a qualquer momento. Então, tá. As pessoas estão me perguntando a respeito das repetições. Gente, não é ficar meia hora em cada posição, tá? São algumas passadas ali, sabe? Sim, vocês vão sentindo conforme executando. Cada local que vocês fizerem, vocês vão sentar e tentar sentir a diferença de uma perna para outra primeiro. Aí fez uma perna, né? Fez um pé, caminha, sente o outro, vê como é que ficou. Daí solta o outro pé. Fez uma coxa, sente como é que ela tá, depois vai para outra. E assim sucessivamente. A Andréia está fazendo só um lado que é para a gente não perder tempo. Mas a gente faz um lado primeiro, depois repete do outro. E aí vocês vão sentindo, tá? Comecem com poucas repetições. Assim vocês vão se conhecendo e vão vendo do qual a necessidade do número de repetições. Olha só, a Andréia está sentada para trabalhar bem aquele finalzinho ali dos isquios tibiais,
que é super importante. Ela está fazendo um alongamento, ó. Ela vai fazer, vai empurrar com aquela perna que está dobrada, a perna ela vai empurrando, empurrando até quase a sensação de cair. Depois ela vai puxando pela perna que está dobrada o corpo, vai fazendo uma extensão da sua coluna, mandando essa perna esticada para longe e vindo com o rolo quase lá em cima do seu glúteo. Ela, na verdade, ela vem em cima dos isquios ali, né? Bem dos ossinhos dos isquios com o bumbum. Então vai soltando bem essa região que às vezes é muito difícil a gente fazer autoliberação ali, né? O pessoal está acostumado só a liberar o piriforme e essa é uma outra maneira de já, ao mesmo tempo que libera, já vai fazendo o movimento junto e alongando toda a cadeia posterior. Depois daí, nós resolvemos mostrar a soltura ali, a liberação do sacro com as bolinhas, mas ela também pode ser feita com um rolinho, tá? Esse trabalho com as bolinhas, ele é super gostoso de fazer, né? Gente, olha, essa é a primeira live, é o primeiro contato que vocês estão tendo, mas existem N coisas que eu faço para essa mesma linha. Existem várias aulas, vários exercícios que dá para fazer. Esse é só um gostinho que vocês estão tendo, tá? É uma coisa bem simples. Aí a André colocou as bolinhas, ó, aí ela vai fazer movimentos de... vamos lá, Deia. Anteversão e retroversão. Hoje estava difícil sair isso, hein? Vai falando tanta coisa de face que daí o básico da anatomia, a gente até fica difícil de lembrar. Gente, então ela vai fazer a retroversão e a anteversão pélvica, né? De uma forma que ela sinta pressão naquela região, ó. E a bolinha, ela desliza. Ela vai um pouquinho para frente, ela vai um pouquinho para trás. Eu vou mudando a posição, eu vou indo mais para baixo e eu vou facilitando, ó, esse movimento em toda a região. Nós vamos ter que apressar isso aí, hein, Deia? Deia, faz aquele movimento que eu te pedi de um lado para o outro. Esse movimento também pode ser feito lá de baixo, gente. Ó, é como se fosse um mata-borrão. Você vai elevar a espinha ilíaca de um lado, eleva o quadril, ó. Vai para um lado, vai para o outro. E vai passando a bolinha devagarinho. Aqui a gente deu uma aceleradinha, porque a gente já está com tempo curto. Tá? E aí vocês podem fazer um pouquinho mais acima, inclusive ali na lombar. Depois, vocês vão fazendo esse movimento por toda a extensão da coluna, bem do ladinho da coluna, vocês vão posicionar. Se a coluna está aqui, vocês vão colocar as bolinhas bem do lado, né? Bem do ladinho da coluna e vão fazer o movimento. Agora, onde é que estão localizadas as tuas bolinhas, Andréia? Estão entre as escápulas. Bom, então nós, depois que fizemos a lombar, o sacro, a lombar e vai subindo ali nas lombares e finais de torácica, a gente vai subindo toda a extensão da coluna e vai chegar lá nas escápulas. A gente vai acelerar um pouquinho para vocês terem essa prática. Então vai levar os braços. Volta lá, Deia, deixa as mãos apontadas para o teto primeiro. Vai elevar as mãos em direção ao teto e vai voltar suavemente. Então vai fazer algumas repetições de 6 a 8, né? Não precisa exagerar, gente, tá? No máximo 10 repetições aí, né? Quem me pediu um número exato. Depois vai trazer os cotovelos para o lado, André, flexionando o cotovelo, trazendo o braço em L. E estende, vai o braço, a mão lá para o teto. Tudo suave, gente, sem criar tensão no pescoço excessivamente para elevar esses braços ao teto. Depois vai lançar os braços para trás, Andréia. E vai voltar os braços ao lado do corpo. Esses movimentos, gente, eu posso ir variando. Eu não preciso ficar fazendo só um.
Eu vou fazendo um, já vou emendando outro, ok? Pode deixar o movimento bem fluido, ó. Vai circundando os braços. E aí, a Andrea tá fazendo uma combinação com a cervical, ó. Vai o braço e a cabeça vai para o lado oposto. E as bolinhas, elas não precisam ficar só em um lugar. Ela pode descer e a bolinha vai subir um pouquinho mais. Então, eu posso fazer em vários posicionamentos ali em todo o bordo da escápula até chegar ali no trapézio, ok? Só cuidado, às vezes, para a cabeça não ficar pendurada, gente. Se a cabeça ficar para trás com uma extensão excessiva, é bom sempre a gente botar algum travesseirinho, uma almofadinha na cabeça para diminuir a extensão da cervical, ok? Porque senão vai gerar tensão excessiva. Agora, para a gente soltar um pouquinho ali a musculatura do pescoço e as inserções que estão localizadas na... Me fugiu a palavra agora, Andréia. Na base do occipital? Isso, na base do occipital. Nós vamos pegar toda essa base, toda essa parte inferior ali para soltar. Então, a gente vai... Andréia, sobe um pouquinho mais o teu corpo, sobe mais. Lembra que eu te falei, deixar a cabeça mais pendurada para trás. Ali, ó. Viu como ela conseguiu se posicionar melhor? Eu posso fazer com um rolo um pouquinho menor que esse, vai ficar mais agradável. Mas esse rolo já é suficiente para fazer o trabalho, ok? Então, vai trazer a cabeça para um lado, bem suavemente. Vai para o outro. E aí ela pode trazer esse queixo um pouquinho mais para baixo, ela pode subir também o tronco a fazer uma pressão um pouquinho maior, né? Às vezes com um rolo menor fica mais agradável fazer essa pressão. Isso, agora tu traz para o lado esquerdo, Andréia. E agora vem baixando o queixo, ó. Vai trazendo para o lado, isso, para as pessoas verem, ó. E vai circundando, ó. Vai lá atrás, isso, e vai voltando. Muito bem. Gente, esses são movimentos que não estão em nenhum canal do YouTube, tá? Agora Porque depois eu posso fazer aqueles... vai ficar no nosso. Mas assim, ó, também você pode finalizar colocando as mãos atrás da cabeça e passando o rolo por toda a coluna, desde a cervical até a lombar, tá? Que isso provavelmente já tem nas redes, na internet, tá? Existem muitos, gente, muitos exercícios, muitas aulas só para esta linha posterior, tá? Essa daí foram alguns exercícios para vocês terem ideias, para vocês pensarem também que dá para fazer a autoliberação com movimento, tá? Esse movimento não é só do rolo, pode ser do corpo em cima do rolo da bolinha, né? O que vocês acharem mais apropriado. Tem muita gente perguntando a ideia, não sei se tu quer dar uma olhadinha. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder todo mundo, né? Mas como vai ficar ali no canal do YouTube, a gente pode responder lá dentro do canal do YouTube para vocês. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. O link para o canal do YouTube está na bio, né? Que é ali no perfil, tem um linkzinho em azul. Tu clica ali que vai abrir a lista, né, de páginas que tu pode abrir para se inscrever no canal. Então, a gente vai deixar isso ali no canal. A gente vai deixar algumas referências de artigos que a gente usou, né, que a Bá usou para falar aqui para vocês hoje, tudo descritinho. O que tiver livre na internet, a gente já deixa o link para vocês entrarem. E aí, se cair, agora caiu. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui me perguntaram se eu não estava sentindo dor. Não estava sentindo dor porque eu já trabalho há algum tempo liberando
os meus tecidos faciais também e já, né, houve essa dessensibilização. Claro, quando eu faço isso pós-treino, eu sinto um pouco mais, né? Porque quem faz os meus treinos é a Bárbara, então não é moleza o treininho, né? O pós-treino também não é. Então é bem o que ela falou, né? Depende de como está o estado do tecido também. Movimentos são Olha, perguntaram assim. Aqui, ó, tem uma pergunta importante. Os movimentos são utilizados para ganho de mobilidade e integração estrutural? Os movimentos, eles melhoram o deslizamento entre as camadas, né, Bá? E aí a gente tem uma interação da amplitude de movimento também. Exatamente. A gente até... Gente, voltando aqui então, que o Instagram nos derrubou para a gente continuar falando sobre a autoliberação, né? Eu vou chamar a Bárbara novamente. Só acho que a gente não vai conseguir agora ver as perguntas, mas vamos continuar. Já chamei a Bá para a gente continuar, para a gente conseguir finalizar esse assunto. Voltamos! Continuando! Não, que eu tinha visto ali, ó. O que nós estávamos respondendo? Well... Bom, eu vi uma pergunta. Eu vi duas perguntinhas, tá? Tá. Uma, se podia fazer a liberação miofascial, ser indicado para pessoas com tendinites, né? Isso é legal da gente responder. E sim, dá para se trabalhar, só tem que ter cuidado na região que está inflamada ali, né? Que está com lesão, fazer nas áreas em volta, nos outros tecidos, nas outras linhas, né? Para facilitar também a cura daquele local, porque geralmente se aquele local ali se lesionou, é porque outras estruturas estavam comprometidas. Não quer dizer que o problema está naquele local, agora está, né? Mas... E isso é bem legal, eu tenho falado bastante, né? Tu estava presente nessa aula ali da comunidade da face sobre a questão das lesões de ombro, né? E muitas das lesões de ombro, a causa está nas alterações do posicionamento da caixa torácica. Então, não necessariamente se eu tenho uma tendinite de ombro, eu preciso fazer uma liberação em cima do tendão do supra ou do bíceps. Muitas vezes eu vou conseguir uma melhora lá em cima se eu liberar, por exemplo, entre a caixa torácica e a pelve, em oblíquo interno, oblíquo externo, liberar quadrado lombar, liberar psoas, liberar outras estruturas que estão interferindo no posicionamento da pelve e da caixa torácica, para que daí a cintura escapular encontre um bom lugar para se sentar e poder ter a sua biomecânica natural devolvida. Não é? Sim. Depois perguntaram ali, além disso, o que mais perguntaram? A fibromialgia. Se o fibromialgico poderia fazer. Daí entra naquela situação que eu falei, né? Conhecer o paciente, né? Ele pode fazer, só que aquela coisa, começar com a autoliberação não gerando tanto desconforto, tanta pressão. Faça com um rolo mais suave, menos denso, deixe a pessoa por menos tempo, né? Faça movimentos mais fluidos, agradáveis, porque às vezes a pessoa acha que a autoliberação, se ela for mais fraca, ela não faz efeito. Mas pelo contrário, tem alguns artigos falando que se tem resultado sim, com a liberação mais branda, né? Mais branda, e que aos poucos a gente vai interferindo com esse paciente, esse aluno, e ganhando mais mobilidade, mais ADM, né? Vai conhecendo e vai se libertando também para que tu possa trabalhar com ele, exigindo um pouquinho mais dele, né? Porque às vezes no começo a pessoa é fechada, ela não está se abrindo para aquele novo. Então a gente vai cuidando desse paciente, esse aluno com amor, né? Vai mostrando o que é possível, essas possibilidades, e a gente vai conseguindo avançar, né, com outras estruturas para trabalhar com esse corpo, né, outras possibilidades.
E essa questão da fibromialgia entra bem a questão do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, a fibromialgia são pessoas, em geral, que têm um perfil mais ansioso, né? Um perfil mais estressado, mesmo que às vezes, aparentemente, a gente não perceba isso, tá? Conforme a gente vai atendendo o paciente que tem esse diagnóstico, esse rótulo, que nem eu gosto de dizer, a gente vai percebendo o que está, né, por baixo do pano, digamos assim. E quando eu consigo, através dessa autoliberação miofascial feita desse jeito como tu mostrou, diminuir o tônus simpático, como a gente falou, né, e deixar o parasimpático atuar, levando ao relaxamento muscular global, diminuindo a atividade mental, né, e gerando esses estados parecidos com os meditativos, a gente consegue diminuir a liberação de adrenalina no corpo desses pacientes e ter um alívio global da dor, né? Então, é muito legal que a gente consiga usar com cuidado, é claro, com o paciente fibromiálgico, criando esse espaço de confiança e cuidado, né, para poder ter todo o benefício que a autoliberação pode proporcionar. É por isso que eu digo, né? A liberação miofascial vai muito mais além do que mostra hoje nos canais de YouTube, né? Sim. Ela tem muitas possibilidades. Não é simplesmente você pegar um rolo e sair rolando por cima. Existe muito conhecimento hoje, muitos artigos científicos, muito estudo. Claro que ainda na autoliberação, mais ainda precisa, né? Porque são coisas novas e cada vez vem se descobrindo outras coisas, né? Mas existe um N possibilidades, gente. Não fiquem só na mesma coisa, porque vocês não terão o resultado esperado, né? Vão se desafiando, vão estudando, né? Os profissionais viram uma possibilidade hoje que dá para fazer, dá para se reinventar nessa autoliberação. Não é a mesma coisa, não. Eu tenho uma prática e experiência com o meu próprio corpo de atleta, de sentir desconforto. Então eu vou lá, eu me jogo em cima, eu fico inventando coisas e é fantástico, gente, que dá para criar muita coisa em cima de um rolo. Não só de um rolo, como uma bolinha, né? Qualquer estrutura que possa causar esses pontos de pressão, né? A Karina fez uma pergunta aqui sobre essa questão de usar na síndrome do piriforme, né? E aí eu tenho um relato, né, de um paciente meu que eu tratei com síndrome do piriforme. E eu acredito que se a região tiver muito sensível, né, fica mais difícil, por exemplo, tu colocar uma bolinha ali, né? O paciente pode se sentir agredido nesse momento. Mas o que aconteceu comigo? Né? Eu tratando com a liberação miofascial manual, a síndrome do piriforme, e aí eu estava começando a desenvolver os estudos nos trilhos anatômicos. E aí, lá pelas tantas, eu me dei conta que o piriforme, ele está ligado com adutores, que ele está ligado com psoas, né? Que ele está ligado na nossa linha mais profunda, né? A linha profunda anterior. Exatamente. E aí, o que eu fui fazer? Parei de ficar ali naquele tecido, né? Irritando até mesmo aquele tecido e comecei a liberar adutor, né? Liberei adutor magno e o resultado foi incrível. Na sessão seguinte, já tinha melhorado o que eu não estava conseguindo, sei lá, 5, 6 sessões, né? Então, gente, né? Por isso que eu digo que compensa é mais caro, né? Ele poderia ter economizado se eu já tivesse esse conhecimento e conseguido o resultado antes, né? E eu não conseguia porque eu não conhecia isso. Por isso que é tão grandioso esse conhecimento dos trilhos anatômicos, né? Pra gente desenvolver estratégias mais rápidas e eficientes e eficazes com os nossos pacientes. Até hoje, esse paciente não tem mais dor no piriforme depois que eu finalmente aprendi sobre a linha profunda anterior e trabalhei nela, gente. Sem tocar mais no piriforme. Por isso que eu digo, a gente vai trabalhando as outras estruturas, né?
Porque aquela dor que foi gerada ali não quer dizer que esteja ali o problema, né? A gente vem Exatamente. descobrindo isso com esses estudos da fáscia. Então, tem muitos outros desajustes acontecendo que não precisam ficar ali irritando aquele lugar que já está irritável, né? Então, a gente vai Exatamente. proporcionando uma melhora através de outras linhas, de outras desestruturas que estão acontecendo, até chegar, quando for trabalhar o piriforme, já está aliviada aquela dor, né? Aquela Às sensação vezes nem irritante. precisa mexer no É, piriforme, como as exato. questões do ombro, por exemplo, né? E eu gosto de contar essa minha caminhada aí, né? Para as pessoas perceberem que, nossa, eu também, né, fui falha em alguns momentos, né? Eu não conhecia isso e o quanto eu perdi de estar proporcionando uma melhora mais rápida, eficiente e que perdurava no meu paciente, né? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês do quanto é importante a gente se desenvolver em termos de conhecimento a respeito da face, a respeito de treinamento facial, a gente se manter atualizado quanto a isso, porque mudou a forma da gente tratar o corpo humano, mudou. E a gente Exatamente. precisa Muito. conhecer isso, mudou muito. Assim como a nossa vida vai mudar agora a partir do coronavírus, né? O conhecimento sobre a face mudou o caminho de tratar o paciente, de treinar o paciente, né, Bá? É verdade. Eu fico impressionada, né? Agora, voltando mais ativa, né, com os estudos e esse trabalho que agora eu venho desenvolvendo mais em relação ao treinamento facial, né? Eu fico vendo o quanto de informações a gente tem, né? Quando a gente acha ainda que está indo pelo caminho certo, daí tu vê que tem muito mais coisas ainda vindo por aí e que Sim. coisa boa que tem profissionais que estão interessados por esse trabalho, né? E estão dedicados a esses estudos científicos da fáscia, né? E não só sobre a liberação, mas sobre o movimento, né? Então, eu fico bem feliz de ter bastante coisa já sobre o assunto, né? E já tem muitos eventos acontecendo, muitas workshops, muitos eventos grandes, né? Com muitos profissionais de renome que vêm de fora aí para trazer toda essa informação. E agora, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo parte aí, trazendo novidade para o pessoal, né? E Exatamente. mostrando esse universo do treinamento facial. Isso aí. Então vamos agradecer, né? Quem voltou e quem entrou agora. Aí nossa live caiu e a gente entrou de novo porque tinha mais coisas para falar. E dizer que essa live vai ficar então lá no nosso canal do YouTube, todas as referências que a gente usou para construir o pensamento de hoje. E em breve teremos mais lives falando sobre isso e muito mais, né, Bárbara Mugin? E teremos muitas novidades, muito mais será revelado. Exatamente. E vamos desenvolver aí umas novidades para o pessoal, né? Que para eles não ficarem sem informações e a gente poder fazer essa troca maravilhosa, porque assim a gente vai aprendendo, vai trocando experiências, né? E vai vendo com a prática de cada profissional também o que eles vêm desenvolvendo e trocando ideias nesse mundo tão rico, né? Que é a fáscia. Então, eu gostaria de Exatamente. agradecer, né, Andréia, por esse trabalho maravilhoso que tu vem desenvolvendo nessa comunidade da fáscia. Obrigado por estar me estimulando novamente a voltar aos estudos, né? E no primeiro momento fui eu que te instiguei, e agora tu que está aí me ajudando. É verdade. Então isso é fantástico, né? Dizer que eu estou muito agradecida de ter essa oportunidade de estar aqui, né? De a gente estar podendo trabalhar juntas aí nesse processo. E muito feliz de fazer parte dessa comunidade da Fáscia, né? Estou aprendendo bastante contato. O pessoal tem muita coisa boa agregando na comunidade, né? É É uma bem comunidade legal. forte, né? É Ativa. uma comunidade forte, que traz muita informação, que troca muito, né? E só isso, tenho muito a agradecer. Obrigada por essa live maravilhosa de hoje, né?
Coisa E boa. agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né, que fizeram umas perguntas. Teve uma pessoa que fez umas perguntas de última hora lá na comunidade. Gente, procurem fazer as perguntas antes, que daí a gente consegue ter tempo para responder, porque às vezes foi em última hora, 5 minutos antes da gente entrar. Eu não consegui nem terminar de ler as questões ali que ela colocou. Mas aí a gente pode responder lá no grupo da Face ou no próprio canal do YouTube. Acessem, entrem, deixem as notificações, né? Deixem suas perguntas, curtam. E depois também falem aqui sobre a live, né? Se vocês gostaram, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm perguntas, entrem lá, falem com a Andréia ou me chamem aqui no direct. Vai ser um prazer conversar com vocês. Deia, muito obrigada pela sua oportunidade. Eu que agradeço a tua disponibilidade e agora Sempre. seguimos em frente, então. Vamos embora, vamos decolar. Isso, beijo. Até breve para todos. Beijo, tchau. Tchau.